Boa noite, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo na Resenha TV. Rapaz, depois de muito tempo sem pós-jogo, muito tempo sem conseguir postar, finalmente voltamos e não podia ser em melhor hora, né? Semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, estávamos no Maracanã. Calma, corta aqui, minha língua embolou. Estávamos no Maracanã e, cara, que jogo absurdo. Vasco 2, Fluminense 1, de virada, foi absurdo esse jogo. E eu contei no Maracanã com a ilustre presença, não só do. Corta. Não só da festa linda da torcida, mas também do nosso querido comentarista Fabinho, né? Grande Fabinho, que veio lá do Espírito Santo. Boa noite, Fabinho. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Boa noite, meu mano Felipe, boa noite a todos. E teve. Foi o Vasco que a gente esperava, mas antes de falar de Vasco, vamos falar da torcida, cara. Eu frequento estádios desde os meus 9 anos e eu nunca tinha visto uma festa igual a de ontem, cara. Incrível que a torcida do Vasco fez. E não deixou de cantar em momento algum, mesmo quando o time tava mal, entendeu? Em momento algum eu ouvi vaia, era só apoio, apoio, apoio. E aí o time voltou. No primeiro tempo foi mal, no segundo foi bem, e aí as coisas fluíram e o Vasco conseguiu, no apagar das luzes, com o nosso. Já vou adiantar aqui logo. O nosso rei da resenha decidiu o jogo. Um gol importante pro Vasco e importante pra ele também. Sim, e é disso que vamos falar. Antes de mais nada, queria começar aqui falando da escalação que veio a campo, porque o Vasco hoje veio um pouquinho diferente por causa de lesões, né? O editor vai botar aí na tela, nosso vascaíno JG. Vamos lá. No gol, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga, Puma Rodrigues na lateral esquerda, o que nós esperávamos, já que o Pitão lesionou no jogo contra o Mirassol, né? Então, isso foi um desfalque importante, mas ainda bem que o Vasco conseguiu se virar sem o Piton. No meio de campo, Barros, Thiago Mendes pegando a vaga do Gumora. O Thiago Mendes já tinha pegado a vaga do Gumora contra o Inter e, pelo visto, se concretizou. E no ataque, mais ou menos o que a gente esperava, né? Coutinho ali de meio armador, Nuno Moreira caindo pela direita, Andrés Gomes e Ryan. E do lado do Fluminense, que a gente não costuma comentar, mas como é um jogo dessa magnitude, eu acho relevante a gente falar, o Fluminense veio a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, o meio de campo um pouco alterado, com Martinelli e Nonato, o Hércules no banco dessa vez, Lúcio Acosta, monstro, e no ataque Kevin Serna, Soteldo e Everaldo. Cara, bom time que veio a campo. Não sei qual foi a ideia do Zubeldia de tirar o Hércules, porque o Hércules estava vindo muito bem pelo Fluminense, mas o Nonato não foi mal no jogo, não, foi bem. E o Vasco começa, primeiro com essa festa maravilhosa, que eu vou até pedir, o Fabinho comenta. Cara, Fabinho, você que vem de outros jogos, você que sempre tenta dar seu melhor pelo Vasco, cara, fazia tempo que você não viu uma festa igual a essa, né? Pode dizer. Eu nunca vi, mano, uma festa igual essa, cara. Me arrepiei todo, me emocionei todo. Sim, porque foi uma festa absurda, cara. A Força Jovem, eu que sou um crítico um pouquinho a certas atitudes deles na arquibancada, não posso deixar de dizer que eles deram uma aula de arquibancada hoje. Hoje não, ontem no caso. E tipo assim, cara, a Força Jovem não foi só a atmosfera, foi a cantoria durante o tempo inteiro de jogo, foi o apoio incondicional, mesmo quando o time estava mal, a força estava ali cantando junto, a torcida vinha junto e ampla maioria vascaína também no Maracanã, né? A torcida fez seu dever de casa, chegou lá, foi acho que 65 mil no Maracanã e
é uma quantidade absurda de torcedores presentes. Acho que uns 50 mil eram vascaínos por aí, era muita gente. Eu olhando para leste e oeste, eu não vi um tricolor sequer, eu acho, na leste e oeste. Então, que bom que a torcida estava fechada, porque foi o que eu falei antes do jogo, até pro Fabinho e para vários amigos. Cara, hoje foi por algo além dos nossos egos, além do que nós acreditamos. Vai além do ego desses jogadores que com certeza fizeram muita merda nessa sequência aí, sem vitórias, e que claramente atrapalhou um pouco o clima, porque se essa semifinal rolasse naquele momento que o Vasco vinha de 4 vitórias seguidas, de ter vencido o Cruzeiro, vencido o Fluminense, cara, a atmosfera se passaria até mais otimista. Porque eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco eles. Como eu acho que atrapalhou? Da seguinte maneira, eu acho que os jogadores, por eles terem apostado tudo na Copa do Brasil, eles ficaram meio nervosos. Entrando no jogo aqui, eu acho que quando começou, o Vasco começou bem, teve até um lance ali que o Puma, ele quase faz um gol, né? E só que depois o Vasco parecia muito instável mentalmente. Tanto que quando o Puma tenta aquele lance, logo depois ainda A cavadinha. da cavadinha, ainda teve outro lance que o Vasco tentou, que, pô, foi muito bem, que, se eu não me engano, foi o Thiago Mendes invertendo, que o Andrés Gomes quase consegue uma grande chance. Inclusive, grande partida do colombiano, ele foi o melhor no primeiro tempo, quando o Vasco estava mal, ele que estava perturbando a defesa, ele é um cara que erra, acerta, mas ele tenta, ele é um cara que tá lá se entregando. E, cara, o colombiano fez isso tudo, e só que depois o Vasco sentiu, né? O Vasco, depois de fazer um lance muito bem, o Léo Jardim ele sai muito mal do gol, e aí arrisca ser expulso ainda, o que seria uma fatalidade. Eu não acho que ele deveria ser expulso, Eu também não acho que foi pra expulsão. mas assim, ele ainda arrisca, né? Porque ele saiu muito mal do gol. Eu acho que foi desnecessário. Tinha cobertura, não tinha pra que fazer isso. Mas, Cara, eu achei que no começo do jogo o time do Vasco se assustou um pouco com a atmosfera. eu acho que é porque tem muito jogador que não está acostumado com jogos grandes. Mas, Verdade. no geral, eles depois se reencontraram. Mas eu acho que o time, apesar de eles começarem meio abalados, que eu acho que vem muito mais do desempenho horroroso que eles tiveram, porque, pelo amor de Deus, teve um desempenho muito ruim antes da Copa do Brasil, que deixa qualquer um ansioso, que eles sabiam que... Não é à toa, cara, desculpa te cortar, mas muita gente dava que o Vasco ia ser goleado ontem, cara. Sim, cara, eu via na expressão dos torcedores, quando a gente toma o primeiro gol, depois dessa falha do Léo Jardim, que o Léo Jardim ele sai do gol, né? Aí tem jogada ensaiada do Thiago Silva, René, pro Serna, e depois desse lance, eu vejo muito torcedor já de cabeça baixa. Eu incluso já tava cogitando. Eu, inclusive, cara, eu cruzei os braços porque eu fiquei tipo assim, caramba, eu não acredito. Mas o que me... É aquilo, né? Tem o baque do gol, mas eu pensei, cara, ainda tem jogo. Ainda são 20 e poucos minutos, ainda dá até pra virar. E não deu outra. Mas falando mais sobre isso, de o impacto no time, o time não estava mal no primeiro tempo. Eu achei que o Puma estava bem, eu achei que o Barros estava jogando muito desde o primeiro minuto. E eu estava observando que, pô, se esse time chegar com disposição, tem como sonhar. E a postura foi outra, né, Fabinho? A postura foi completamente diferente e a torcida, eu acho que entendeu isso no segundo tempo.
Sim, mano, tipo assim, não é à toa que a torcida o tempo todo cantava, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Não parou de cantar em momento algum, e aí, tipo assim, não é à toa que, se eu não me engano, cara, no intervalo não teve vaia, teve apoio. Claro, porque eles sabiam que o cardume é esse. O cardume é esse até o final agora. Agora a gente tem que aceitar que a gente vai ter que ir com esse cardume até o final do ano e fé. Ok, tem muito jogador ali que tá devendo? Tem. Mas, tipo assim, agora é pela Copa. Agora Falta 3 jogos, cara. é. Quer dizer, agora não temos que pensar nisso. Agora temos que pensar que não tem nada definido. Mas vamos falar isso lá pro final. Porque o Vasco muda de postura completamente. Tanto que chega a ter alguns lances do Vasco começando a tocar mais a bola, o Vasco tendo mais posse, o Vasco estava buscando bastante fazer o diferente, né? Fazer um fato novo, tentar pegar o Fluminense desprevenido e acho que E, cara, acho que o meu ponto de vista é, quando empatou, mano, quando empatou, eu falei, não, agora é nosso. Porque empatou, né, cara? sim, Numa boa jogada do Andrés Gomes, que foi na linha de fundo, cruzou, não deu solta aqui o Ryan e chapou. cara, foi uma baita de uma E jogada. como o Ryan gosta de gol no Fluminense, né, cara? Ah, claro, desde que uma certa pessoa aí viciada em zicar falou uma vez que o Ryan não faria nada contra o Fluminense, agora ele só mete gol no Fluminense. Mas, de qualquer jeito, eu acho que, tipo assim, sobre essa jogada, foi muita personalidade do Ryan. O Ryan, esse jogo, foi algo até que você falou pra mim no intervalo. Cara, pô, esse esse time tá muito apagado. E eu concordei com você, eu falei, o time está apagado por causa do Ryan, porque o Ryan tava sumido no primeiro tempo. Mas no segundo ele pegou o jogo debaixo do braço e fez. Chegou lá, absurdo. Ele falou, eu resolvo. Exatamente, ele foi lá e realmente resolveu. Não à toa, né, o artilheiro da Copa do Brasil, ele chega lá e mostra por que ele é o artilheiro, né? Por que que ele tá na posição que ele tá, por que ele é a revelação do campeonato, por que ele é visto como esse jogador diferenciado. E, cara, é muito bom ver o Ryan jogar bola. É muito bom ver o Ryan, com apenas 19 anos, resolver tanto. Ele fazer tanta coisa diferente. Ele age como um jogador diferente. E é de uma felicidade tremenda você ver isso. E depois disso, o Vasco conseguiu ainda chances, tanto que teve uma cabeçada do Pumita, Na trave. na trave, que podia ter sido gol. Pô, foi um momento que eu olhei e falei, cara, é agora. E o Vasco não deixou de acreditar. Algo que eu até pensei muito. Não sei se você também pensou sobre isso. Eu pensei muito sobre a semifinal do ano passado, a semifinal da Copa do Brasil, contra o Galo. Que não sei se você lembra, a gente abre o placar, né, com Coutinho, ano passado, e depois toma a virada, né, com o erro do Léo Pelé no gol do Hulk, pá, gol do Paulinho, 2-1. Só que, tipo, o Vasco, no final desse jogo de ida lá na Arena MRV, o Vasco ainda estava pressionando. Só que eu lembro muito bem que o Vasco, sei lá, não parecia estar com aquela vontade de embatar o jogo para igualar as coisas para a volta. Parecia que tava afim de. Ah, bicho. Ah, Isso de só. hora a gente resolve. E tava mais pensando, tá 2-1, né? Só a gente ganhar a volta. Tipo, mentalidade pequena mesmo. Mentalidade de um time que tá satisfeito com a derrota. E não foi isso que eu vi no Ryan, porque tem muito jogador aí que tá satisfeito com derrota. E não vamos elaborar quem. Mas nós sabemos muito bem, por causa dessa sequência aí ridícula que tivemos, que tem jogador aí que se satisfaz muito com derrota. Mas eu vi isso, tanto que ano passado o Vasco não conseguiu passar para a final justamente porque, mesmo com o gol do Verratti de pênalti, o Vasco
toma um gol do Hulk no finalzinho, e é os riscos de uma Copa. E o Vasco estava tentando a todo momento, estava buscando a virada, e com todo respeito, o primeiro tempo foi do Fluminense. Foi muito também. Exato. Se o Vasco termina esse jogo com empate, daria para dizer que o empate já estava ótimo. Não que empate é vitória, não, mas de acordo com o contexto, por ser um jogo de Copa, que ainda tem jogo de volta, podia ser favorável pra gente. Véi, é igual eu. Minha percepção sobre isso, não lembro se eu falei isso com você. Quando deu 35, 40 do segundo tempo, que eu vi o Fluminense tocando a bola, o Fluminense não atacava tanto pra levar perigo ao Vasco. E aí eu falei, não, o Fluminense tá se contando com empate. Não, eu tô que a jogada do gol do Ryan me surpreendeu, mano. O segundo gol, entendeu? Sim, porque assim, cara, se o Vasco termina empatando, tava maravilhoso pra muita gente ali, porque sinceramente, do jeito que as coisas estavam, já iam falar, graças a Deus que a gente tá empatando e não tá perdendo. Ia pensar exatamente isso, você sabe que é verdade. E de qualquer jeito, o Ryan não, ele primeiro, ele bota o jogo no bolso, ele chega, ele chama jogo, ele toma porrada aqui, toma porrada ali, mas ele não desiste. Ele toma porrada e ele vai cobrar curto. E cara, que maravilhoso você ter um jogador com esse senso de urgência. Ele cobra a falta curtinho, ele toca pro Puma, que cruzou inclusive, porque do estádio eu não consegui ver. Então, Colômbia, para coroar essa grande atuação ainda do Andrés Gomes, que botou o jogo debaixo do braço, verdade é essa. E no final das contas, quem estava lá para resolver? Quem estava lá para fazer a diferença? E detalhe, né? Algo que eu não ressaltei. O Vasco teve só 2 substituições ao todo. Foi o Verratti e o Hugo Moura. Só eles. Olha que jogo de concentração máxima. Olha que jogo absurdo. Olha que bagulho incrível. Que, claro, foi permitido por a gente ter poupado contra o Galo. Mas, de qualquer forma, foi muito maneiro de ver. Porque, depois de tantas críticas, depois de eu mesmo ter falado aqui que pode até puxar do jogo contra o Botafogo, que eu falei que o Verratti seria nosso inimigo da resenha enquanto ele não fizesse um gol importante pelo Vasco. E ele chegou lá e fez. Ele chegou lá e botou o jogo debaixo do braço. Ele chegou lá e fez o gol importante. Ah, mas o Verratti, ele tá jogando bem? Ele não tá. Ele não tava indo bem no jogo. Mas um jogador desses, ele foi muito importante pro Vasco, a gente também não pode descartar. E isso vale para mim, que critiquei ele inúmeras vezes, mas também vale a muitos que desacreditaram nele. E ele apareceu no momento que estava dele. Exatamente. E que bom que Pablo E Verratti. ele apareceu no momento que a gente precisou. Exato. E querendo ou não, Felipe, aqui, podem falar o que for dele, mas são 27 gols no ano. Exato. 27 gols no ano, mesmo numa fase ruim. O Verratti, ele é um baita de um jogador. É um jogador que eu respeito, um jogador que tem amor à camisa. E, enfim, é bom demais assisti-lo jogar. De todo modo, agora temos um jogo de volta da semifinal. Temos um jogo que Dificílimo. é difícil. Nós não podemos cravar nada, porque é só um gol de diferença, qualquer coisa pode acontecer. São mais de 90 minutos, tem que ser um jogo de mais concentração ainda, e tem que ser apoio incondicional. Você, torcedor que estava lá da última vez, lá no Maracanã ontem, assim como eu e Fabinho estávamos, que infelizmente não vamos poder ir por questões financeiras, convenhamos, né? Porque o ingresso estava bem caro. A gente fez de tudo para conseguir ir na ida. Literalmente. Literalmente. E, cara, agora é apoio total. Agora é você, torcedor. Ah, mas eu vou estar vendo da minha casa.
assiste da sua casa, mas não desiste, cara. Observe o seu time jogar e acolhe. Acolhe esses caras porque é o que a gente tem. Pode não ser o melhor, pode não ser o time que você gostaria de ter, porque eu sei que todo mundo preferia ter Messi no time, ter, sei lá, ter o Van Dijk na zaga, mas nós não temos. Nós temos isso daí e o momento de crítica vai ser no final do ano. E a gente tem que se apoiar tudo até o der final. certo, que seja com a gente se consagrando, porque essa torcida é muito sofrida e eu acho que a batalha não é só por nós que estamos aqui observando esse time. Eu acho que a batalha é por todo mundo. Todo mundo que um dia acreditou, todo mundo que desistiu um dia. É para todo mundo que desacreditou do Vasco algum dia, para o Vasco provar que não é esse clube. O Vasco não morre. O Vasco não morre. E um clube gigante como o Vasco, exatamente. A Copa, mano, pelo nosso sonho. É isso que a gente tem que pensar. E enfim, gente, muito obrigado por assistirem. Antes de mais nada, queria deixar aqui uma menção honrosa também à atuação do... Já falamos do Ryan, já falamos do Andrés Gomes, já falamos do Verratti, mas eu não posso deixar de falar da atuação do Coutinho. Apesar de ter sido uma atuação mais apagada que o costume, o Coutinho ele cadenciou muito bem o jogo. Foi um jogo de muita sobriedade do Coutinho. O Coutinho teve um jogo muito lúcido, de conseguir clarear várias jogadas. Foi um jogo de jogador diferente. Foi um jogo discreto, mas foi um jogo de um jogador que sabe o que faz com a bola. E isso é muito gratificante de se ver. Então, muito obrigado a todos por assistirem. Nos vemos no jogo de volta. Estarei aqui com o Fabinho. Faremos uma cobertura completa também do jogo de volta, assim como a gente sempre faz. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem. Deixem seu like, deixem seu comentário. Obrigado por estarem conosco nessa jornada. E dá-lhe resenha. E acompanhe aí um pouco da jornada do Fabinho até o Rio, que vamos ter aí uns vlogs, e também um pouco da festa da torcida. Muito obrigado, amigos. É isso. Partiu RJ. Vambora. Vasco. Aí, rapaziada. Tudo pro São Januário. Um monte de gente. Vamos lá, né? Passando pela arquibancada. Agora nós vamos pro ginásio. Aqui, ó. Sub-20 do Vasco só treinando. Aqui, ó. Vestiário, ó. Vestiário oficial do Vasco. Que é onde o Dinizismo vai dar nó tático hoje no Zubeldia. O que mais acontece é tomar escuro. Como diz o Diniz, coragem pra jogar, caralho!
lá.